Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, já estamos aqui prontos para mais um episódio super especial do Papo Low Code. Eu estou aqui com o meu colega Lennon, que é um Champion OutSystems também, e vai trazer aqui informações super interessantes do mercado do Brasil, de OutSystems. Ele está lá no Brasil e está super atenado também das novidades e como é que está se movimentando lá o mercado. É uma pessoa que também está sempre ativa na comunidade e é um prazer enorme estar aqui com o Lennon e queria começar agradecendo por teres aceito esse convite, esse nosso convite, e fico muito grato por teres aceito e acredito que esse Papo Low Code vai ajudar muita gente aí a se inspirar na tua história, a também ter um direcionamento de quem quer começar nessa trajetória de OutSystems. Então, muito obrigado, Lennon. Cara, eu que agradeço pelo convite. Tô nervoso aqui, tô suando pra caramba, porque eu não tô acostumado com isso, sou muito anônimo em termos de rede social. Mas antes de tudo, eu queria, cara, te dar os parabéns aí pelo que você faz, pelo teu trabalho, criando conteúdo, chamando as pessoas para conversar, isso é muito importante. A gente sabe que o mercado de tecnologia ele não é um mercado muito grande, tem pequenos feudos de várias tecnologias, então o nosso de OutSystem é um deles. E o que você Uhum. faz é muito importante para difundir esse conhecimento e isso é muito legal. Agradeço pelo convite. Espero aí que seja bastante útil para a pessoa, para o teu público e para a comunidade autistas como um todo. Com certeza vai ser. E tu diz que não é uma pessoa assim muito da comunidade, mas eu já sabia quem era o Lennon só pelo LinkedIn. Então, o Lennon tá sempre lá Oh, compartilhando alguma coisa OutSystems, tá lá interagindo nos posts. Então, o Lennon não é tão anônimo assim, pelo menos no LinkedIn. Eu sempre vi o Lennon. calma, é porque assim, eu sou do LinkedIn, as outras redes sociais estão praticamente abandonadas, então é isso que eu quis dizer. Foco meu total é no LinkedIn, então no LinkedIn realmente eu interajo, eu respondo, eu falo e tal. Mas nas outras redes sociais nem tanto, de postar fotos e vídeos não é muito comigo, não. Sim. Então é isso, mais ou menos isso que eu quis dizer. Mas meu LinkedIn é bem ativo, sim, é verdade. Bacana, bacana. Como é que a gente começa aqui o papo low code normalmente, Leno? A gente gosta sempre e é sempre a etapa, uma das etapas que mais agrega valor, que é quando começamos a escutar a história do convidado aqui do papo low code, né? Cada história tem sempre um valor muito agregado porque as pessoas começam a se ver também dentro daquela história. Uma pessoa que migrou de uma outra área, uma pessoa que já vem da área de tecnologia, mas preferia algo mais visual, enfim. Acho que contar a nossa história faz com que as pessoas também se inspirem e muitas pessoas também criam semelhanças, né, com a nossa história e acreditam também que é possível para elas. Então, essa é a parte Verdade. mais especial aqui do Papo Low Code e queria começar por aí. Pode falar um pouco sobre a tua história com a plataforma OutSystems, antes da plataforma OutSystems, quem é o Lennon? É, isso vai ser de grande Sim, valor para claro. nós. Com certeza, cara. Então, como eu já tinha te aquecido um pouquinho antes, eu comecei com o OutSystems em 2019. Eu sou aqui Uhum, do Rio de Janeiro e eu comecei trabalhando com OutSystems e com tecnologia numa empresa parceira da OutSystems, o que me ajudou bastante a conhecer o ambiente OutSystems como um todo, não só da parte de desenvolvimento, mas da parte de arquitetura da plataforma, da parte mais de vendas, mais comercial da plataforma também. E assim, eu tive muita sorte. Eu vim de uma outra área, eu vim da área da engenharia civil, eu fazia faculdade, estava no finalzinho da faculdade, tinha uhum, começado um negócio com meu irmão, uma empresa pequena, para pequenos reparos, que eu pensei, pretendia evoluir para uma empresa de engenharia. Tudo deu errado na minha vida nesse ponto, nesse sentido não funcionou. E aí eu fui fazer o que eu tinha aptidão para fazer, que é trabalhar com tecnologia. Desde muito cedo eu tive computador, eu sempre tive é, é, acesso à internet e tal, e eu sempre tive bastante aptidão para usar. Eu acho que muita gente se identifica com isso. Você está uhum. muito habituado a um computador e você não pensa em trabalhar com aquilo. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu gosto de computadores, eu gosto de tecnologia, e aí eu fui trabalhar com isso. Logo quando eu iniciei essa migração de carreira, eu consegui entrar numa empresa parceira, como eu disse, e eu já conheci o OutSystem de cara. Então eu trabalho com o OutSystem desde então, para quase 2 anos até agora. E eu tive uma excelente evolução com isso, consegui ganhar bastante espaço na comunidade, como você mesmo disse, Uhum. consegui boas oportunidades de emprego com isso também, com muito esforço, muita dedicação, cara, assim, muito estudo, dediquei muitas horas de lazer para estudar, de aprender novas tecnologias e de estar no meio da tecnologia, não só do OutSystem, isso é muito importante. Acho que a gente vai passar um pouco por isso, né, do meio Uhum. do papo. Sim. E essa foi a minha trajetória, correndo muito atrás do que eu
precisava para aprender, para entregar aquilo que as pessoas esperam. Eu costumo dizer sempre que eu converso com alguém que eu não sou quem sabe tudo, eu estou longe de ser um expert, mas eu sou quem aplica tudo que sabe. Então eu estou Bacana. estudando hoje o que eu vou aplicar amanhã. Eu estou aprendendo uma linguagem hoje, um framework hoje, eu estou estudando um .NET hoje, porque amanhã eu quero fazer algo que esteja dentro daquilo ali. Então é mais ou menos Certo. essa minha cabeça, é assim que eu me guio. E assim que até agora tem funcionado muito bem, cara. Essa é um pouco da minha trajetória com o AutoSystem até aqui, bastante recente com tecnologia em geral, mas que eu tive um bom ganho, uma boa evolução, de fato. Muito, muito bacana. Isso se dá à intensidade que tu deu aos teus estudos, né? Eu até estava brincando aqui contigo antes que, pela interação que tu tem na comunidade, pela tua interação no LinkedIn, pelos posts que tu faz na interação ali, sempre dando opinião e também adicionando conteúdo lá no LinkedIn, eu tinha a ideia que o Lênio era um expert, estava não sei quantos anos, mais de 5 anos com tecnologia e com autossistemas. E quando eu soube que era uma migração, eu fiquei surpreso. Mas acho que isso vem muito da intensidade que tu deu nesse 1 ano, 2 anos, para estudar a tecnologia e para mergulhar de cabeça nesse novo mundo, né? Sim, a intensidade faz toda a diferença, né? Não acho assim. A gente trabalha com tecnologia, você sabe, e isso é altamente difundido. Quem trabalha com tecnologia tem que ter a consciência de que você vai aprender uma tecnologia, digamos, para iniciar, uma ou duas tecnologias, mas você, ao longo da tua carreira dentro de uma empresa ou como um freelancer, em qualquer contexto, você vai ter que aprender muita coisa, cara. Você vai ter que aprender coisas que você não quer aprender, coisas que você não se interessa a respeito. Eu estou numa vertente de aprender o .NET porque eu quero aprender o .NET, eu acho interessante a linguagem e o C Sharp, estou evoluindo com isso, mas eu estou na minha cabeça de que eu preciso melhorar com infraestrutura também. E a infraestrutura é algo que eu não tenho aptidão e eu simplesmente não Uhum, gosto. Nunca parei para estudar ferramentas de monitoramento servidor. Eu sei que eu preciso aprender isso. uhum, Então é o que você disse, é intensidade e também você conseguir enxergar o que está no entorno, sabe? É sim, você olhar aquilo que você precisa, naquilo que você é ruim e aquilo que eu preciso melhorar. certo. Então, assim com tudo, com o inglês que eu tenho melhorado, com os meus estudos pessoais que eu tenho melhorado, coisas desse tipo. Entendeu? É um É, pouco de esforço e também de observação, de observar o que está no teu redor. isso é muito importante. E a partir do momento que a gente decidiu que vamos seguir uma carreira de tecnologia, não é? Temos que estar ciente de que é uma vida de constante aprendizado. Todo dia é aprender, pesquisar, estudar algo novo, né? E aquilo que tu disse, tá Exatamente. sempre observando o seu mundo à volta, né? Não só, eu não falo isso só de tecnologia, ou seja, quais tecnologias estão à volta do autossistema, mas também das pessoas. Se eu estou num projeto, quais pessoas estão ao meu redor? Eu tenho ali uma pessoa que já tem 20 anos de experiência com tecnologia, uma conversa com essa pessoa vai me dar um conhecimento que nenhum curso, né, nenhuma universidade poderia me dar, porque é um conhecimento prático, é um conhecimento de experiência. Então, eu utilizo muito essa Exato. estratégia, também compartilhando aqui um pouco da minha estratégia, das pessoas que estão envolvidas comigo no cliente, no projeto, na empresa onde eu trabalho. Eu observo as pessoas mais experientes e tento absorver o máximo de conhecimento dessas pessoas. Isso, mas claro. Interessante você falar isso. Eu vou te dar um caso prático. Eu, na última posição que eu ocupei, antes da empresa anterior, eu estava na posição de arquiteto de soluções. Dentre as ferramentas que a empresa tem, uma delas era o OutSystem, uma única, tem várias. Uhum, E eu era o braço direito do arquiteto sênior para a parte de OutSystems. Então eu ajudava a treinar o time, entre outras coisas. Um desses desenvolvedores, alguns deles, eram caras experientes de assim 10 anos, 15 anos de desenvolvedor, com às vezes um deles com Delphi, com C Sharp, com Java, e diversas tecnologias. E eu estava numa posição de que eu tinha que ajudar esses caras, porque eu conheço da ferramenta e eles conhecem muito de desenvolvimento. Eu sempre falava isso para ele, cara, eu tenho muito mais a aprender contigo do que você comigo. Então ele me fazia uma pergunta de OutSystems, eu fazia 5 para ele de volta de outras coisas de tecnologia, justamente para sim, aprender com a experiência dele. Isso que você está falando é muito importante, cara. E a gente, como você falou, eu tive uma boa evolução, eu me coloco nessa posição de alguém que às vezes você tem que ajudar outras pessoas sobre o OutSystem, e mais você tem muito mais a aprender com a experiência das outras pessoas também. com Isso é algo certeza. muito importante também de observar, cara. É bem legal você ter tocado nesse ponto. Com certeza. Essa é a minha, eu tô aqui porque é a minha estratégia de vida mesmo.
Eu comecei a Universidade Federal, lá em Pernambuco, Universidade Federal Rural, Sistemas de Informação, né? Comecei o curso superior e não me adaptei bem. O ritmo, não é, de seguir todas as cadeiras, depois matemática, depois administração, eu estava a ficar desesperado, ansioso, porque 5 anos naquele ritmo, eu queria seguir uma outra estratégia. A minha estratégia é estar sentado ao lado de uma pessoa que vive aquilo, que está trabalhando, que já conhece o mercado, e queria aprender com essa pessoa. Se eu fosse mais para o lado científico, talvez eu quisesse priorizar a questão da universidade, estar lá no mundo acadêmico, com os doutores, com os professores, mas não. Eu queria entender o mercado, queria entender como ajudar as empresas ali mais rapidamente, né? Então, no fundo, eu digo que eu entrei na universidade no primeiro período só para convencer as empresas de que eu poderia ter uma oportunidade. Então, quando me contrataram como estagiário, né, por causa da universidade, isso foi um grande diferencial, né? Talvez se eu não tivesse a Sim. universidade, a empresa talvez não ia olhar tão bem para mim. Então, foi só para abrir minha porta. A partir do momento que eles me contrataram como estagiário, eu disse: é aqui, eu vou mostrar aqui dentro que eu posso evoluir aqui dentro, vou agarrar na pessoa mais sênior que está aqui e aprender com ela, aprender também através de pesquisas, e infelizmente vou ter que deixar de lado aqui a universidade. Foi isso que eu fiz, depois larguei a universidade no primeiro período. Não recomendo isso, foi o que aconteceu comigo e como eu me identifiquei, a estratégia que eu me identifiquei, mas e funcionou para mim, até hoje funciona. Eu estudar por conta própria, seguir o meu próprio ritmo e escolher pessoas para ser os meus mentores dentro das empresas onde eu trabalho, dentro dos clientes, etc. Perfeito. Dentro disso tem até dois pontos, né? Duas coisas interessantes que você falou. Primeiro, que você não consegue ser estagiário sem estar no curso superior. Então, isso é Exato, muito importante. Às vezes as pessoas esquecem disso. é Ah, eu verdade. quero começar com tecnologia. Cara, a melhor coisa que você pode fazer é se matricular no curso superior. O curso superior, como você falou, o ritmo é muito lento. A minha faculdade também é um ritmo muito, muito lento. E você vai ter que correr por fora. E aí, com isso, você consegue ter um espaço para ser um estagiário. E ser um estagiário, como você falou, cara, que está disposto a aprender tudo e bem rápido para você ser efetivado rápido. Para quem quer buscar uma oportunidade de emprego, esse é o caminho. Então, você está completamente certo, cara. E outra coisa é isso. Você entrou numa oportunidade, não é por isso que eu vou relaxar e eu vou deixar de estudar, ou eu vou ficar nesse ritmo. Não. Você vai trabalhar com qualquer linguagem, você vai ter que correr atrás para aprender e evoluir muito rápido. Com Para estar no certeza. ritmo dos seus colegas, né? Isso, acho que mais esse que você quer dizer. Porque Sim, você é estagiário, a tua expectativa é ser júnior. E quanto tempo isso vai demorar? Depende da empresa. Mas se a empresa está muito lenta também, existe essa discussão, né? Sempre com RH e as empresas. Se a uhum. empresa está muito lenta em ver que você está evoluindo muito rápido, cara, você consegue trocar de empresa, consegue ir para uma oportunidade júnior e consegue ter uma evolução mais rápida com o teu esforço. Então é isso, Sim. você está completamente certo, eu estou de acordo contigo 100%. A partir daí você já pode colocar no currículo que você tem uma experiência como estagiário, né? Já deu um passo. Exatamente. Olha, E não importa nem qual a experiência, você é estagiário suporte, não tem problema. Você está um estagiário de suporte, mas você está estudando JavaScript. Cara, vai, segue nessa linha, segue hardcore nessa linha que você vai chegar do outro lado. Concordo uhum. contigo. Ô, Lennon, então eu fiquei com uma dúvida sobre a tua trajetória, que tu falou que teu estudo foi intenso, tu estás Uhum. quase 2 anos, né? 2 anos, né, na área de tecnologia, migrou da área de engenharia civil, mas eu fiquei com uma curiosidade. Qual foi a tua fonte de estudo? Ou as fontes do teu estudo, se tu puder partilhar conosco. Ou seja, quando tu estavas a Uhum. estudar, por onde é que tu estudou? Então, em diversas fontes, não dá para te falar uma. Eu estudei principalmente online, mas eu já tive livro de JavaScript também, eu tive livro de CSS, de HTML, tive livro de SQL, mas principalmente online, cara. Online, sabe essas semanas que você vê no YouTube? Semana de desenvolvimento JavaScript, semana de Uhum. desenvolvimento React. Cara, todas essas semanas que tu chutar aí, eu já fiz. Praticamente todos eles. E são, assim, vários pequenos projetos que você faz em uma semana, mas que te possibilitam aprender da linguagem. Então, só para dar um exemplo disso, eu fiz o meu estudo com React, JavaScript, é, e na empresa que eu trabalhava, teve a oportunidade de desenvolver uma aplicação React. Aí eu, Uhum. opa, eu quero fazer.
Eu trabalhava como desenvolvedor OutSystem, mas nada me impedia, porque era uma fábrica, tinha diversos projetos diferentes, de atuar como outra tecnologia. E aí eu e mais um cara pegamos esse projeto para desenvolver em React. Foi uma experiência muito legal que eu tive. Levamos aí mais ou menos 1 mês e meio a 2 meses só trabalhando nessa aplicação. E a gente saiu do outro lado, por conta desse estudo de uma semana de aprendizado do básico do Uhum. framework, do React, e aí a gente conseguiu aplicar depois com isso, sabe? Então, aprendi ali o basicão, evoluí com aquele básico que eles ensinam, é claro, Uhum. continuei estudando em cima daquilo e consegui entregar uma aplicação depois. Então, foi mais ou menos esse lance. Entendeu? Bacana. Então, sim, essas semanas de estudo são muito úteis, cara. Eu recomendo que faça assim para os teus seguidores. Sempre que você vê a semana do desenvolvimento, o React, cara, faz. Você vai aprender muita coisa ali. Você pode não sair um expert, você não vai sair um expert da linguagem, mas você consegue ter o básico para começar a desenvolver pequenas aplicações que você precisa. E aprende Sim, como fazer, entendeu? sim. E Então, é basicamente assim. depois você vai pesquisando, né? Ah, eu quero criar aqui uma tela, não, isso não mostrou lá naquela semana, mas se calhar naquela semana já mostrou onde você pode pesquisar informações sobre isso, né? Onde você pode se aprofundar Sim. com esse conhecimento. E o Você, OutSystems? por exemplo, do React, por exemplo, você tem os pacotes lá do NPM, então você sabe onde procurar os pacotes que você precisa para Uhum, fazer lá a funcionalidade que você tem. Então, é mais ou menos esse caminho. Você ia perguntar sim. do OutSystem? Desculpa, Sim, eu te sim. cortei. E no OutSystems, desculpa também. No OutSystems foi pelo próprio site da OutSystems, seguindo aqueles guide path, documentação do próprio site da OutSystems? Sim, eu fiz os guide path da OutSystem, todos, acho que eu fiz todos eles, cara, para falar a verdade. Eu Caramba, que estudei muito massa. com o conteúdo do Leon Andrade. O Leon Andrade, gente boníssima. Eu tive a Esse é oportunidade de meu, conversar com ele. meu brother. Gente muito boa, gente muito boa. Sim. Estudei, lá no início eu estudei com ele, mas também eu tive, assim, bons mentores OutSystem por onde eu passei, sabe? Uhum. Então, pessoas com que eu aprendi, né? E deixo até aqui uma lembrança para o Hugo Fagundes, cara, um cara muito bom, extremamente técnico, mas apesar de ser extremamente técnico, ele é um cara extremamente didático para ensinar e Isso é para que é massa. mentorar outros desenvolvedores. Deixo um abraço para ele aí, acho que ele deve ver esse vídeo em algum momento. É um cara que me ensinou pra caramba e, como você disse, por onde eu passei eu tive pequenos mentores ali que me ajudaram e ele foi um desses caras. Me ajudou a Uhum. aprender muito da plataforma, em vários aspectos e eu tive uma boa evolução com isso também. Mas sim, Isso. eu fiz esses treinamentos do OutSystem, eu fiz os treinamentos do Léo, fiz algumas semanas com o Rafa OutSystem também, ali dos treinamentos que ele dava, algumas poucas, mas fiz. Uhum. É, mas basicamente por isso. E desenvolvendo Bacana. pequenos projetos também depois. Sim, esse é quando agarramos assim num mentor, né? E que é um mentor bom, como estavas aí a referir o Hugo, que além de ter muito conhecimento técnico, tem aquela paciência para ensinar, tem aquela boa didática. Pô, isso é ouro no mercado, porque é raro, né? Normalmente aquela pessoa só está ali mais preocupada em fazer a sua parte. É difícil encontrar pessoas que realmente se importam em passar o conhecimento à frente e tem uma forma simples de passar, né, para pessoas mais júniores. Então, não conheço o Hugo, Sim. mas já considero bastante Ah, também. um cara incrível. O Hugo é um cara incrível, é. O Tivo teve o Luiz também, o Luiz Alberto depois também foi um cara muito bom para aprendizado. E aí é isso. Sempre é importante a gente estar disposto a aprender, né? Eu Uhum, sempre me coloco na posição de alguém que precisa aprender com esses caras e tem muita experiência para passar, e se eles querem passar, cara, é certo, eu vou aprender com eles. bacana. Então isso é realmente muito importante. Bacana. E Leno, tu disseste, pronto, tu é do Rio de Janeiro, tá aí no Rio de Janeiro. Como é que é o teu Uhum. feeling? Eu aqui depois já partilho o meu também. Apesar de Uhum. estar em Portugal já há 2 anos, depois do que eu sentia como era no Brasil. Qual o teu feeling de como é que está o mercado de OutSystems no Brasil? Essa é uma pergunta também que o pessoal colocou lá na caixinha do Instagram. Por isso depois sigam aí o Instagram da Trusted, também tem muito conteúdo lá. E essa pergunta veio de lá, né? O pessoal com curiosidade, o pessoal que está investindo na carreira OutSystems tem sempre aquela preocupação. Será que tem mercado para essa tecnologia? Será que as empresas estão procurando pessoas? Então, qual é o teu feeling em relação a isso? Bom, James, a gente pode ver isso por dois aspectos. De mais ou menos um ano para cá, cara, eu vi um boom de empresas que compraram OutSystem. Um boom, assim, muitas empresas. E eu vejo isso porque eu sou muito procurado, muito assediado. Você também deve ser.
no LinkedIn por recrutadores, pessoas que querem contratar para uma empresa, para um projeto, etc. Então, eu vi Uhum. muitas empresas que compraram OutSystem nesse último ano. Diversas delas, quando compram, como é natural, compraram a plataforma, montam times. Então, assim, o mercado, para quem tem experiência com OutSystem, quem já trabalha com OutSystem, ou para quem já trabalha com uma outra tecnologia e quer ir para o OutSystems, cara, tá muito bom, muito aquecido. Além do trabalho remoto, eu não vou nem entrar nesse método, mas o trabalho Sim, remoto para outros países, contratando no Brasil, principalmente com a vantagem do câmbio, a sim. nossa moeda é muito fraca, você sabe disso. Para empresas de fora é muito vantajoso. E para o desenvolvedor aqui também, porque o cara vai ganhar muito bem porque vem de Ô, fora o dinheiro, etc. ô, Tem esse aspecto, é bom a gente sempre considerar. Então, assim, verdade. para quem tem experiência com OutSystem e para quem tem experiência com outras linguagens e quer migrar para OutSystem, cara, é muito bom. Para quem não tem experiência, eu já não acho que seja o melhor caminho. Uhum. Tem uma analogia, né, que a gente faz. E uma das críticas também que eu já falo nos meetups, sempre que tenho oportunidade eu falo sobre isso, que é o preço da plataforma. A gente sabe que o preço da plataforma é em dólar, e Sim, o câmbio é muito alto, dificulta a compra. E mesmo assim as empresas têm comprado, cara, porque a sim, ferramenta tem muito potencial, é uma ferramenta muito poderosa. Então várias empresas compram. Porém, assim, dá pra gente falar como se fosse um carro de Fórmula 1. A Ferrari investe milhões para fazer um carro, ela quer ter o melhor piloto possível. Ela não vai colocar alguém que recém-habilitado para dirigir o carro da Ferrari. claro. E se a gente levar isso para o OutSystem, é mais ou menos isso. A empresa compra o OutSystem muito caro. Eu já participei de negociação de licença, eu já vi preço de licença e fácil, fácil passa de R$ 1 milhão. Muito fácil. Passa de 1 milhão, chega a 1,5 milhão, 2 milhões. É absurdo, é muito caro. Uhum. Então, quem investe muito caro numa plataforma quer ter o melhor desenvolvedor possível. Então, Sim, nesse aspecto, eu diria que para quem está começando não tem muito espaço. Porque esse cara ele não vai saber pilotar a Ferrari. Ele não vai tirar o melhor possível da ferramenta, que apesar de parecer muito fácil de desenvolver, não é tão simples. A gente vai chegar também nesse ponto, né? uhum. Tocar nesse assunto. Mas não é um negócio tão simples. Você não vai ter. é, Você não vai conseguir tirar o melhor possível do que ela tem a oferecer. E nesse ponto, acaba diminuindo a demanda para os desenvolvedores menos experientes. Essa é a minha visão do mercado daqui, tá? Para quem tem experiência, quem já está trabalhando, cara, tá muito bom, é um excelente momento. Verdade, sim, é verdade. É, eu concordo contigo, concordo com o que estás a dizer. Queria passar aqui também por três pontos. Primeiro, o mercado do low code no geral, né? O mercado de low code, o mercado de no code. É um mercado em crescimento, isso é um fato, né? Não só a plataforma OutSystems, outras plataformas também estão em crescimento. Cada vez mais empresas estão procurando soluções desse tipo, né? Cada vez com o ágil ficando mais evidente, né? Equipes ágeis, desenvolvimento, entrega mais rápida, time to market. Então, as plataformas low code, de uma forma geral, está em crescimento, tá em alta. Verdade. Depois, o OutSystems é líder, né? O OutSystems é um dos pioneiros, é líder nessa área. Tem a questão que estavas a dizer do custo da licença. Muitas outras empresas low code investem em uma licença para empresas de pequeno e médio porte, né? E até uma dúvida que a gente, como champion, coloca lá às vezes: olha, será que não havia ali a possibilidade de existir um licenciamento para pequenas e médias empresas, para o OutSystems? Mas entendemos também que essa não é a estratégia, ou Uhum. talvez estejam a pensar disso lá internamente, mas a gente fica com isso também na nossa mente. Mas o que é verdade é que grandes empresas gigantescas, que para elas 1,5 milhão, como estavas a dizer, uma licença não é um troco ali, É. e o que elas Sim, querem exatamente. realmente o que elas querem realmente é que a sua demanda de software, né, a sua demanda de projetos, atender à necessidade da área de TI da empresa. Então, Uhum. o que é verdade é que muitas empresas ainda compram, né, a licença OutSystems. Do que eu estava no Brasil há 3 anos atrás, eu tava começando a ver a coisa pipocar, assim, apareceu mais uma empresa ali, apareceu outra aqui, e nós também, como consultores OutSystems no Brasil, apresentávamos a solução para as empresas e as empresas brilhavam o olho, dizia, meu Deus, é isso, queremos isso aqui dentro. Só que tem aquele porém, né, quando se mostrava o preço, aí a coisa ficava, É. aí era Desaparecia, onde, né? aí é Vi onde muito isso. ficavam só os selects. É só quem realmente tinha aquele budget, tinha aquele dinheiro para investir em tecnologia que depois comprava a licença. Mas
Eu acho que é uma questão dessas empresas conhecer, né? Eu acho que tem muitas empresas no Brasil que têm poder de compra da plataforma e é só uma questão delas conhecerem que elas com certeza vão ficar encantadas e vão adquirir essa licença. Por isso, existe muito mercado ainda a ser explorado a nível das Sim. empresas. Então, eu acho que ainda vai crescer bastante, mas já vejo que já mudou muito do que eu estava aí há 3 anos atrás para agora. Parece que, não sei, aumentou já não sei quantas vezes a quantidade de empresas que trabalham com OutSystems. Pessoas, né, no Brasil que ouviu falar sobre a plataforma, levam isso para dentro das empresas, empresas que vendem pronto para os seus clientes que já eram de outras tecnologias. Então, eu acho que é um mercado que já está crescendo bastante a demanda e ainda vai crescer mais. Eu vejo assim. Eu acho que está no Sim, início ainda, lá no Brasil, pelo menos. E também concordo com as sim. oportunidades fora que tu disse. Então, a questão da licença, assim, existe o preço de tabela da licença, vamos dizer assim. Você entra no site, você vê lá o preço dela. Esse valor da licença lá, ele normalmente é negociado para as empresas aqui. Então, nem sempre é o preço que está lá também. A gente tem que ser justo falar disso. Uhum. Mas ainda assim é bastante caro. Quando a gente pensa numa empresa que vai comprar o OutSystem, ele vai manter a sua infraestrutura tradicional legada junto com a OutSystems. Então, ele, na verdade, está Sim. investindo em licença de software, ele está investindo em servidor, ele está investindo em Windows Server, ele está investindo em SQL Server, ele está investindo em um monte de outras ferramentas que o OutSystem precisa. E Uhum. ele tem inicialmente, um custo muito alto. E aí as empresas percebem que, na verdade, com os estudos de caso que a gente vê da própria OutSystem, cara, o retorno sobre o investimento, ele é bem rápido. Eu trabalhei numa empresa, a última oportunidade que eu tive como arquiteto de soluções, eu já falei um pouco para você sobre isso. Eles são uma empresa de um setor extremamente competitivo. E esse setor, e o OutSystem para eles, cara, foi uma vantagem de mercado assim, ó, porque eles demoravam às vezes 45 dias, 60 dias, 70 dias para entregar uma solução para um novo cliente, e o OutSystem eles diminuíram isso para 2 semanas. Então, Caramba. assim, eles fecham um contrato com o cliente e falam: eu te entrego daqui a 2 semanas a tua aplicação pronta funcionando. E, Uhum. assim, a gente já tinha os templates necessários, os web blocks necessários construídos, etc. Só Uhum. fazia uma adaptação visual para o cliente ou uma mudança pontual e pronto, estava entregue já a aplicação do cliente. Então, Bacana. isso aí, a vantagem competitiva que eles ganharam com a plataforma paga o preço da licença. Quando a gente Sim. chega nesse ponto de equilíbrio, é que é interessante. E aí, aos poucos, o que é legado, o que é de tecnologia, por exemplo, de Java, de .NET, etc., que existe em praticamente todas as empresas, vai sendo migrado. Então, esse é o ponto interessante. A partir do momento que a licença chega a um preço, e eu acredito que isso está acontecendo, esse movimento da OutSystem em ganhar mercado está sendo muito bom porque as empresas têm comprado. Está chegando ao ponto de que vai equilibrar o preço da licença com o retorno sobre o investimento e aí começam as empresas a adotar. Isso para quem é desenvolvedor e quem está esperando que o mercado aqueça é excelente. Sim. Não é como em Portugal. Portugal existe muita demanda para o desenvolvedor OutSystem porque tem muitas empresas que já têm a plataforma. Então é Certeza. totalmente diferente o contexto, pelo que eu converso com as pessoas daí, você deve saber muito melhor do que eu. Aqui Sim. ainda não chegou nesse ponto, deve chegar em algum momento no futuro, a ponto de as empresas investirem muito em treinamento de novos desenvolvedores, como acontece aí, e eu sei que tem vários programas que treinam novos desenvolvedores, etc. Aqui Sim. ainda não tem tanto. E Uhum. aí, voltando no tópico, quem quer começar com autosystems aqui, ou tem que procurar uma oportunidade de estágio, levando em consideração que o estagiário tem que estar no curso superior, a gente já falou Sim. isso. A empresa que eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro, eles contratam com certa frequência estagiários, todo ano tem, mas ainda assim são poucos, dois, três estagiários, eu não sei ao certo porque eu já não estou mais com eles. Mas eu vejo que tem novos estagiários lá praticamente todo ano, desde que eu saí, ou é a figura do desenvolvedor experiente, como eu já falei um pouquinho também para você. Você tem o desenvolvedor que é .NET, que é Java, que digamos JavaScript, etc. E esse cara, ele está disposto a ser contratado por uma outra empresa e trabalhar com o System. E eu já vi Sim. muito isso. Desenvolvedores muito experientes de outra tecnologia foram para o System. Uns gostam, outros não, e por aí vai, mas eles trabalham com o System. Então, para essas pessoas tem espaço, entendeu? Sim. Então, para o pessoal mais novo, que veio de outra área, já acho que o espaço é muito mais apertado. Sim. Eu acho que Essa é é a minha também. visão. Eu acho que são essas as duas principais oportunidades. Ou academia, que aqui em Portugal tem muito. No Brasil, na empresa que eu trabalhava, também tínhamos
academias, né? Que no fundo é o quê? Também é contrato de estágio, no fundo. Pegam pessoas da universidade, ou Uhum. até algumas empresas dão oportunidade a pessoas que estão migrando de área também, como foi o caso de uma academia que teve aqui na empresa que eu trabalho aqui em Portugal, que é a Unipartner. Fizemos uma academia OutSystems com 10 pessoas, cerca de 5 pessoas, ou seja, 50% da turma não tinha qualquer background em tecnologia. Eram pessoas que se dedicaram por conta própria a Uhum. estudar a tecnologia OutSystems e depois, no final, tiveram um bom desempenho durante a Legal. academia e foram contratadas. Então, eu acho que a principal oportunidade são essas academias, pelo menos para a primeira oportunidade do pessoal. E ter também, se tiver no curso superior e com estágio, excelente, mas ainda é mais provável que venha acontecer essa oportunidade. E como tu disse também, as empresas procuram muito pessoas já com alguma experiência, né? Nem que seja com outras tecnologias, isso dá uma vantagem grande. Se você tem um conhecimento de C Sharp, SQL, HTML, CSS, ter esse conhecimento base é muito importante também, né? Sim. Eu acho que vai chegar um ponto aqui que a gente vai começar a ter essas academias, como você está dizendo. Porque, principalmente com o trabalho remoto veio para acelerar isso, a velocidade da luz. Porque o desenvolvedor hoje daqui, eu trabalho para uma empresa de fora, né? Uma empresa, na verdade, multinacional. Mas eu tive várias oportunidades, o meu inglês não estava ainda, quando fui recrutado, quando fui sondado, ao nível de uma conversa. Hoje já está. Mas eu tive oportunidade para trabalhar para os Estados Unidos, para trabalhar para empresas baseadas na Europa e para ganhar em dólar ou euro, e que é muito vantajoso para o desenvolvedor daqui. Então, isso vai acelerar ainda mais as empresas que estão no Brasil e que usam o OutSystem, porque os desenvolvedores experientes vão trabalhar para fora para ganhar muito mais. E as empresas aqui não vão Uhum. conseguir competir. Simples É assim. verdade, Uma é empresa de verdade. fora quer te pagar $5.000. Você faz a conversão para R$ 5, é 25 mil. O que é Ui, para o Brasil um salário muito alto, um salário astronômico. oh, Um salário de de político. Vamos era isso que eu ia colocar dizer, salário de político. de deputado. E as empresas do Brasil não conseguem competir com isso. Então, eu acho, a minha visão, que vai chegar um momento em que vai começar a ter as academias nesse molde que você falou, para formar novas pessoas que queiram trabalhar. Esse movimento Uhum, vai acontecer, talvez ele aconteça em breve. Eu já não sei dizer, sim. mas vai chegar a esse ponto sim. E eu tô aqui a pensar, James, eu vou para uma academia começar a estudar o sistema do zero, mas eu já sou um entusiasta da plataforma, já sou um curioso, já sou uma pessoa que já estudei por conta própria o Guided Path, até consegui a minha certificação. Olha, mas então você vai ser um forte candidato a ser selecionado para essa academia e até vai poder demonstrar suas skills também de partilhar o seu conhecimento dentro dessa academia que você já tem. Mas mesmo assim, mesmo para uma pessoa que já tem que buscou o conhecimento por conta própria, eu acho que mesmo assim ainda o caminho ideal seria através dessas academias, porque ali é o primeiro ponto de entrada para ter o conhecimento prático, né, no dia a dia do desenvolvimento, adquirir essa experiência. Uhum, Por isso uhum, vai ser mais difícil a contratação já como júnior com experiência, né? Que o pessoal tem ali contratado uhum. muito, diz na vaga júnior, mas que é um júnior de 2 anos. Para mim isso faz alguma confusão, É estranho, né? mas É esquisito. Mas depende do Júnior também, né? Vamos falar a verdade. sim, tem pessoas Depende que muito estão há do 15 anos e Júnior. é júnior também. Depende da É, sua vontade de querer evoluir também, né? Se eu sou uma depende. pessoa que nunca vou É buscar verdade. informação, eu vou ser um júnior pro resto da minha vida. Mas Exatamente. o que eu costumo dizer para o pessoal também às vezes está muito também ligado à ansiedade, né? Cadê aquele aquecimento que todo o pessoal estava Exatamente. dizendo? Calma, pessoal. Olhe para você, olhe para como você pode evoluir, vá avançando nisso que vai acontecer. Então, nada bom vem fácil, né? Então, continue, persista, que vai acontecer. Às vezes o pessoal fica numa postura mais. Todo mundo diz que está aquecido, que eu não estou vendo isso, só querem júnior com 3 anos de experiência, mas calma, vai reforçando que com certeza você vai conseguir convencer que você é uma pessoa que agrega valor na equipa, né? Através dessas academias ou através de uma vaga júnior, né? Eu posso te dar dois exemplos sobre isso, cara, bem, bem reais, assim. Como champion, eu consegui uma visibilidade na comunidade e, assim, as pessoas me procuram para fazer pergunta, para ver como é que tá o mercado, dúvida, desenvolvimento, de toda hora, no meu Telegram ou no LinkedIn, também está à disposição de todo mundo, com moderação, porque eu sou um só, não tem como eu responder todo mundo muito rápido. Mas as pessoas me procuram. E eu tenho dois exemplos. Tem um colega que entrou comigo na empresa que eu trabalhava, é o Rodney, é um cara muito bom, trabalha com C Sharp há muitos anos, e ele sempre foi desenvolvedor,
e ele gostou do OutSystems. Inclusive, eu o conheci nos meetups que a gente teve aqui no Rio, e a gente conhece ele da comunidade. Ele, sem trabalhar com OutSystems, ele tirou 2 certificações. Reactive e Massa. Traditional Web. Agora ele tirou Mobile, né? Mais recentemente ele tirou a Mobile com o voucher que eu dei para ele do Champion, inclusive. Vou cobrar. E ele começou a trabalhar com OutSystems por conta disso. Ele tirou 2 certificações, tinha um background de tecnologia grande e conseguiu uma oportunidade boa para trabalhar com OutSystems. Esse é um dos exemplos. O segundo exemplo é um garoto que veio falar comigo no LinkedIn, eu não vou me recordar o nome dele, já tem um tempo também, que ele era estagiário de desenvolvimento web com JavaScript. Ele se dedicou com OutSystems, ele tirou uma certificação, pagou a certificação, e ele veio falar justamente isso comigo. Cara, não consigo oportunidade, não tem nenhuma empresa querendo me contratar, o que eu posso fazer para melhorar isso, onde eu consigo me encaixar? Eu falei, cara, já falei um pouco disso aqui agora. Foca no que você conhece, foca no teu JavaScript, foca em melhorar o teu desenvolvimento web, as tuas tecnologias web, que você vai ter um caminho muito menos difícil à tua frente. Eu sempre falo isso para as pessoas que me procuram. Eu não sou fã de tecnologia, eu sou champion hoje, pode ser que amanhã eu não seja mais, pode ser que amanhã eu trabalhe com outra tecnologia, e eu não defendo com exidente tecnologia nenhuma. Eu não recomendo que pessoas que estão começando a sua carreira, como aconteceu comigo, eu tive muita sorte, eu sou a exceção da regra. Eu não recomendo que essas pessoas comecem a trabalhar com OutSystems e caiam nesse mundo do desenvolvimento OutSystem ainda, porque Uhum. tem alguns motivos para isso. Acho que eu estou até adiantando um pouco a conversa, mas eu já estou Não, falando até demais. já e agora? Vamos seguir nessa linha aí agora. Tá Tá, perfeito, tá no timing certo. tá bom. Porque assim, o OutSystem ele é uma ferramenta que ele automatiza muita coisa do que a gente faz. Então, por Certo. exemplo, você pode começar a desenvolver o OutSystems sem saber nada de HTML, nada de CSS, nada de JavaScript, nada de desenvolvimento web. Para o back-end, você pode começar a fazer persistências sem conhecer nada de SQL, sem conhecer nada de, por exemplo, chamadas de API. Você consegue botar a tua aplicação em produção sem conhecer nada de Git, nada de versionamento de código. Então, assim, ele abstrai um grupo enorme de conhecimentos para você trabalhar com a plataforma. Quando você vai para uma empresa, a empresa normalmente ela tem todo um ecossistema de aplicações. Ela não tem só o Sim. OutSystem. Ela tem o OutSystem, ela tem uma base legada, sei lá, Oracle, ela tem N outras bases legadas, pode ser não relacional, pode ser relacional. Ela pode ter N outras ferramentas, enfim, que você vai ter que fazer integração com o OutSystem. Então, Sim. assim, é um grupo de conhecimentos que você precisa ter, e é por isso que quem começa agora tem menos oportunidades. Porque você conhece a ferramenta, beleza, mas é uma ferramenta. Verdade. Então, você não consegue trabalhar com outros times de outras ferramentas e falar a mesma linguagem, falar a linguagem no mesmo nível. Eu acho que é esse o que a galera peca muito. Excelente Eu tive uma sacada. boa evolução, porque eu entendi isso desde o início. Isso é Uhum. até a dica que eu passo para os teus seguidores, cara. O AutoSystem ele é uma ferramenta. Ele trabalha por baixo dele, baixo dos panos, N outras ferramentas. Por exemplo, o HTML, CSS, como eu já disse. Então, Uhum. a minha dica para quem quer migrar de área é comece por outras tecnologias que são mais básicas, principalmente front-end, o HTML, o CSS é algo que você vai ver muito dentro do OutSystem. Sim. Você tem muita coisa que você vai construir numa tela, cara, que não está pronto, que não tem um bloco, que não tem um componente, que não está na Forge, e você vai ter que trazer uma solução de CSS para aquilo ali. E Sim. CSS, todo mundo acha que todo mundo acha às vezes que é fácil, não, CSS é muito difícil. Você conseguir Verdade. ajustar os componentes. Às vezes tem soluções de HTML que você pode resolver com uma linha de código que você vai ficar dando volta porque você não conhece de HTML, não conhece a base do que constrói uma interface, entendeu? Então Verdade. eu acho, a minha visão sobre isso, a minha opinião, deixar sempre bem claro, é que para quem quer começar do zero, no Brasil, talvez em Portugal seja diferente, mas no Brasil existem muitas outras tecnologias que vão te colocar numa posição de mercado muito mais rápido. Então, se você Uhum. se focar em aprender desenvolvimento front-end, você vai ter uma oportunidade para trabalhar como desenvolvedor front-end muito mais rápido do que como desenvolvedor system estagiário, iniciante. Ou para tecnologia de back-end, para começar com C Sharp, começar com Java. Vai te dar uma oportunidade muito mais rápida. A curva de aprendizado é muito mais difícil,
A gente sabe disso. Ninguém aprende a desenvolver JavaScript de um dia para o outro, em uma semana, num curso pequeno. É uma Uhum. evolução constante com exercícios que você vai conseguir, aos poucos, entregando pequenas soluções. A mesma coisa para o C Sharp e para o Java, não é diferente disso. Sim, Então, essa é a minha visão. Eu acho que a AutoCG como ferramenta não é o mais importante. Não é o mais, nesse sentido, para quem quer começar, não é o primeiro ponto de partida. Ela pode ser um paralelo, de repente, eu vou estudar sim. uma tecnologia, o OutSystem, para ficar de olho no mercado. Então, essa é a minha visão a respeito disso. Faz todo Não sentido. sei se você concorda, se você discorda, Faz, não. Enfim. faz sentido, faz sentido, faz muito sentido. Tu falaste muito aí nas bases do front-end, mas eu digo até antes disso, né? Como é a lógica de programação, né? Quais são os elementos da lógica de programação, né? Um laço, um if, é, operadores lógicos, operadores aritméticos. Muitas vezes a pessoa cai de paraquedas direto no OutSystems e sem esses conceitos até de lógica de programação e algoritmo, né? E base de dados. Então, toda essa base é essencial. E não necessariamente se aprende isso na universidade. Não estou querendo dizer que, mesmo você pode ter uma evolução rápida e acelerada e conseguir migrar de área, trabalhar com OutSystems dentro de um período curto de tempo. Agora, a gente está falando aqui da estratégia correta. Não é cair de paraquedas no OutSystems e pronto. É de onde é que eu devo começar a estudar? Como é que o computador funciona, primeiramente, né? Como é que um computador funciona? Cliente-servidor, esses conceitos mais básicos, né? Eu estou aqui com o meu computador do cliente, vou consultar uma página web, onde é que ele for buscar essa informação? Como é que isso renderiza? É ser curioso e ir atrás de como é que as coisas funcionam, aprender a base e depois quando você chegar no OutSystems aquilo tudo vai se encaixar muito mais facilmente. E isso eu estou Uhum. falando, tudo isso que a gente está aqui falando, você encontra disponível no YouTube, em cursos também online, não é? Então, não é necessariamente uma universidade, um curso superior, apesar disso ser também muito bom até para o seu currículo e para a sua oportunidade. Tem cursos tecnólogos, né, de 2 anos, 3 anos, que também são muito interessantes e já dão esse aprendizado. Mas traçar uma estratégia certa, né? Não é cair de paraquedas no OutSystems. E como tu disse, o paralelo também é interessante. No meu caso, foi muito mais aí no. Eu não vou dizer que não foi no paralelo, porque eu já tinha passado por um curso técnico, um curso profissionalizante e um primeiro período na universidade. Então, eu tinha já muitos conceitos, já conhecia muitos conceitos, linguagem C Sharp, Python e etc. Mas muito da minha evolução foi em paralelo com outros sistemas, conhecer coisas mais avançadas, né, de como é que funciona, uma aplicação web, Uhum. etc. Foi em paralelo. Então, é ter uma base e depois vai se avançando ali em paralelo com outros sistemas e avançando. Eu concordo muito com essa tua estratégia. E, e é uma coisa que nem muita gente fala isso, né? Muita gente diz, você não precisa saber nada, só precisa saber OutSystems. Aí chega para demonstrar uma coisa para a pessoa, você cria aqui uma entity, depois arrasta, tem uma grande lista e detalhe. Só que eu perdi as contas de quantas pessoas já vieram falar comigo dizendo, olha, James, pô, eu até gostei da plataforma OutSystems e eu consegui fazer isso aqui, não é? Criei aqui a entidade, arrastei e criei essas duas telas. Só que como eu saio daqui? Como é que a partir disso agora eu crio alguma coisa que está na minha cabeça? Então a pessoa É, simplesmente não saiu dali, né, do arrastar e criar lista e detalhe. Por isso que faltou. Por quê? Porque faltam os conceitos. Né? Faltou os conceitos. sim. Por isso essa tua abordagem é muito interessante. Vai contra aquilo que é pregado de que não precisa saber nada, é só ligar aqui o OutSystems e você já vai conseguir fazer tudo. São duas coisas, não só que você já vai para o OutSystem conseguir fazer tudo, é falso, completamente falso, e também do discurso de que o OutSystem é muito fácil, de qualquer pessoa consegue desenvolver uma aplicação inteira sem conhecer nada de programação. Isso são duas grandes mentiras. O que se está falando, e eu acho que a palavra seria a melhor palavra para definir seria coerência. Coerência no que eu preciso aprender Uhum. da minha carreira e para o meu futuro. Assim, quem migra de área, e eu falo isso para todo mundo, já falei isso para vários colegas, cara, você quer migrar de área, meu irmão? Você assim abraça então uma tecnologia, escolhe uma fonte para você seguir, um ponto focal e vai em frente. E eu digo isso, já falei também para outras pessoas, o AutoSystem não pode ser o teu ponto focal no início. Eu não acho que vai te render um retorno rápido, vai te render muita frustração no meio do caminho, que você vai esbarrar com tudo isso que a gente já falou aqui. Então, aprenda uma tecnologia web, por exemplo,
cara, eu vou desenvolvimento web, eu vou cair dentro. Pá, e você vai aprender aquilo. Em consonância com o que você está dizendo, existe também essa outra mentira de que é muito fácil fazer tudo no OutSystem. Não é. Assim, só para trazer um pouco da experiência que eu tive, numa empresa que eu trabalhei, 3 meses do meu trabalho, praticamente 3 meses inteiros, foi só corrigindo aplicações que já estavam em produção. Existia um cenário muito grande de débito técnico. Para quem não está Uhum, familiarizado com o termo, débito técnico é o desenvolvimento de alguma forma que foi falho e que gerou um retrabalho depois. E uhum, que, novamente, alguém foi revisitar essas aplicações. Então, foram 3 meses para a gente corrigir assim, aplicações que já estavam rodando, sendo utilizadas, mas que apresentavam muito problema. Qual é o sim, problema de uma aplicação mal construída, mal dimensionada, mal dividida em termos de módulos e camadas e de arquitetura de uma forma geral? E alguns problemas do que a gente tinha. sim. Cara, muitos problemas com uso excessivo de memória do servidor, uso excessivo de memória do servidor do banco, porque tinha muitas Uhum, consultas, consultas em looping, uhum, persistências em looping, e você fala um pouco de cliente-servidor. Tinha cenários em que o cliente mandava, às vezes, 5, 6, 10, 15, 20 requisições para gravar dados para o servidor em loop. Então, isso é algo que é extremamente danoso para uma aplicação que está em produção. E certo. assim, quem desenvolveu com essa mentalidade de que é muito fácil, eu vou arrastar aqui, vou criar uma tela e um CRUD, não Fun- enxerga isso. E aí, Funcionou, exato, funcionou, né? Fez já dois for exatamente, each para fazer o não é processamento. funcionar, não é Uhum, fazer funcionar, é fazer funcionar bem, é isso, dirigir a Ferrari do melhor jeito possível, né, para ganhar a corrida. É um pouco exato. disso. Você fez funcionar, pô, ótimo, a gente saiu do outro lado. É o primeiro passo, é você conseguir fazer funcionar. Como é que a gente pode deixar isso melhor, mais enxuto? Eu acho que é um pouco da Isso. visão que o pessoal não tem quando vai para o OutSystem. E aí, você falou também, não tem um conhecimento da modelagem do dado. Você constrói uma aplicaçãozinha com 5, 6, 10 telas, mas que elas não se conectam, as coisas não fazem sentido. E aí, quando isso vai para a produção, o desempenho da aplicação é muito ruim. Né? Então, as pessoas não têm essa visão. É Uhum, algo que eu tenho me focado muito, que eu foquei muito nesses últimos, talvez, 6 meses a um ano, de que assim, não é só construir, é construir bem, é fazer a aplicação funcionar muito bem para tirar o melhor desempenho possível da plataforma, do servidor, usando o mínimo de recurso possível, com o máximo desempenho possível, entendeu? excelente, Essa é a visão que a gente tenta ter quando constrói uma aplicação. E eu não vou nem entrar excelente. nos tópicos de arquitetura, porque aí já são realmente tópicos mais avançados, que alguém vai ter que ajudar o desenvolvedor a entender a lógica da organização de camadas do OutSystem e tal. Mas é um pouco de tudo isso. Não é Sim. nada fácil construir com autismo, cara. Essa é uma visão completamente errada, que as pessoas passam para frente. Mas sim, é possível que se aprenda, é claro. Mas não é fácil. Não adianta a gente falar que é fácil, porque não é. Você vai ter aplicações muito ruins. Você vai construir 10 telas em 5 minutos, mas essas 10 telas vão ter Sim. um desempenho terrível e péssimo. E sabe, Basicamente, essa é a mensagem. e sabe de uma coisa, só complementando aquilo que estás a dizer, Leno, desculpa. É, só complementando isso, o que isso depois gera impacto? Duas coisas que eu queria falar, na verdade. Primeiro, que essa tua preocupação deveria ser a preocupação de todos os desenvolvedores. E no OutSystems acaba por ser a preocupação apenas do tech lead. E isso é impossível de um tech lead com a equipe de 10 pessoas, 5 pessoas, consiga ver o código de cada um, fazer o code review de cada um, e porque senão seria mais fácil até, pronto, ele ter feito aquilo. Por isso, não tem sido uma preocupação dos desenvolvedores e deveria ser. Deveria ser uma preocupação de todos os desenvolvedores com tudo isso que tu falou, né? A preocupação com a performance, a otimização do algoritmo, etc. E até às vezes por falta de conhecimento isso não é feito. Então, fica tudo a Uhum. encargo do tech lead, é impossível também que ele consiga olhar para tudo e garantir essa performance de tudo. Depois, um segundo ponto, que é muito importante também. Dentro do cliente, o utilizador final não quer saber que foi construído com OutSystems ou tecnologia Y, Z, etc. Ele está identificando ali que a coisa está Uhum. lenta, que a coisa não funciona, Exatamente. não tem uma boa usabilidade. E quando ele descobre, isso foi feito com OutSystems, então ó, a plataforma é ruim, a plataforma é lenta, só que isso não é verdade. Isso é consequência de algum desenvolvimento que não está alinhado com os padrões, pronto, né? O desenvolvimento poderia ter sido mais performático e isso também pode
queimar o filme da plataforma. É isso, eu vejo isso, eu vejo alguns casos desse gênero e tento sempre defender que podemos melhorar ali o código, podemos melhorar a performance e não dizer que é culpa da plataforma daquela aplicação tá lenta. Muitas vezes é uma questão da forma como foi implementada, né? Ou também pode ser outras questões também, a nível de servidores e etc. Mas, normalmente, essa questão da implementação tem muito impacto nisso, a forma como foi implementada, e é uma preocupação que isso não queime o filme da plataforma, não é? Exatamente. Tem cenários, o cenário que a gente tinha nesse exemplo que eu dei era um cenário de alta escalabilidade, de muitos acessos diariamente, e muitos acessos concorrentes ao banco, muitos acessos concorrentes às aplicações front-end e tal. E por conta de serem muitos acessos ao mesmo tempo, assim, só para tentar trazer uma métrica, a gente pode dizer que seriam talvez 1.000 acessos, 1.000 CRUDs no banco a cada 30 segundos. Vamos trazer essa métrica. Era algo por aí, acho que era até mais. Então, assim, se a aplicação não tem uma boa performance, não vai funcionar. E era um cenário. Vai começar a ter problema. Dependendo do tipo de aplicação que você quer construir, se for uma aplicação de alta escalabilidade, essa é a palavra que eu falei outra no início. Se for de alta escalabilidade, esse problema ele vai ser mais evidente. Só vai ser mais evidente. E como você disse, lentidão para o usuário, é dado que se perde no meio do caminho, que o CRUD não acontece, dá um timeout. E tem cenários de que isso é caótico e catastrófico para o usuário final. Para o Então, cliente assim, também. essa aplicação, perdão, essa visão de aplicação de boa performance, ela tem que ser desde o início. E aí, como você falou, o Tech Lead nem sempre consegue fazer numa esteira de avaliação. A gente tentava muito fazer isso. Desculpa, criar uma esteira de avaliação das aplicações antes de colocar em qualidade para depois colocar em produção. Isso melhorou muito o cenário. Mas, como você disse, depende da equipe. Se for um cara só, ele não vai conseguir avaliar tudo. Então, é importante que o desenvolvedor que está fazendo a aplicação tenha essa visão, né, de de consumir o mínimo possível dos recursos de máquina para fazer a aplicação funcionar. E essa é a visão que às vezes as pessoas mais juniores ou que estão começando não têm, achando que é muito fácil para desenvolver, e não é bem por aí. Exato. Exato. De acordo. Completamente de acordo. Então, eu acho que de resumo, busque sempre mais conhecimento. Às vezes, colocando ainda, voltando um pouco atrás, que era do OutSystems ser muito fácil, né? Estamos fazendo aqui o gancho desse OutSystems ser muito fácil com o mercado no Brasil e se tem vagas para júniors, como é que está o mercado. Muitas vezes o que eu vejo acontecer também, uma pessoa fez um curso na internet, alguma coisa assim, de OutSystems, teve lá o certificado desse curso e se sente que o mercado tem uma obrigação de contratá-lo por ele ter esse curso e ter essa certificação desse curso OutSystems. Sendo que, então, muitas vezes a pessoa tem que refletir, será que eu já tenho conhecimento suficiente? E eu não tenho conhecimento suficiente também, né? Então, nós temos que estar sempre buscando novos conhecimentos. E muitas vezes é isso, a pessoa que reclama de dizer que não tem vaga, ninguém chama, nenhuma empresa chama, fez aquele curso e acha que agora as empresas já precisam contratá-la, só que não é bem isso. Quando você precisa de mais conhecimento, está sempre em busca de novos conhecimentos, talvez você precise amadurecer mais esses seus conhecimentos para poder, numa entrevista, se expressar melhor, poder colocar mais conceitos, poder demonstrar alguns resultados que você já teve em aplicações pessoais. Então, às vezes eu dou essa dica também. Será que você já está preparado para ser um júnior? Eu me vejo às vezes nessa posição, como eu já falei, eu não sou tão experiente, tão expert, OutSystem, tal, apesar de ser um champion, e eu vou falar um pouco sobre o que me levou a ser um champion também depois, né? Mas eu me vejo muito nessa posição, cara, quando eu chego numa empresa, e eu mudei de emprego recentemente, eu quero o mais rápido possível entender o ambiente no entorno. Cara, a empresa usa, sei lá, usa um SAP, a empresa usa uma integração com uma base legada de um tipo que eu nunca vi. Meu irmão, eu quero entender isso, porque eu vou sentar minha bunda no computador e eu vou aprender o mínimo possível para entregar o que eles esperam. Então eu me pego muito nessa posição de alguém que está em constante aprendizado. Tem E que é assim ser. que você tem que chegar. E às vezes você vê assim,
assim, também tem o outro lado da moeda, né? As empresas querem um desenvolvedor que seja multi-experiente para uma vaga de júnior. Sim, se você, em geral, o consenso é que se você está em 80% do que a empresa está pedindo, você já pode se candidatar. Eu já ouvi essa métrica do pessoal de RH. Mas essa autoavaliação, né, do que eu sei, do que eu consigo entregar é muito importante e tem que ser realista. Eu conheço muito bem o OutSystem. Beleza, cara, você conhece uma ferramenta. O que você Uhum. conhece no entorno? O que você consegue buscar? Ou, se você está se candidatando para uma vaga que precisa de um conhecimento muito específico, aprende aquele conhecimento muito específico para tentar evoluir como profissional e assim você vai ter um ganho lá na frente. Essa a minha visão. Isso é perfeitamente normal. Essa, Sim. essa questão de que você nem sempre se sente pronto para uma vaga, para uma oportunidade e tal. Não tem problema, mas você tem que estar pronto para aprender o que é necessário e o mais Certo. rápido possível para poder sair do outro lado. Isso é sempre o mais importante. Verdade. Verdade. De acordo. Aproveitando que eu acho que ficou. A gente já deu bastantes insights aqui pro pessoal em relação ao mercado e preparação, né? E eu queria tocar num outro tema agora que tu falou, não é? Do Champion. E tenho essa curiosidade também, nós estamos juntos lá, mas cada um vem de uma vertente diferente para se tornar um Champion. E tu também tem essa conquista, tem esse título de Champion OutSystems, né? Inclusive estamos fardados aqui. Cadê? Mostra Aqui, aí, ó. mostra aí. É Assim, ó. isso aí, boa. Então Mas só estamos eu aqui. tenho a caneca você não tem. Boa. Não, Pode mas ficar com calma. inveja. Eu tenho essa aqui. É. Tá bom, muito boa, muito boa. Essa tu tem também, É, né? tenho também, é verdade. Ó, essa tua caneca é especial. Fiquei com inveja agora, vou atrás. É, Mas mas fica de olho nela, fica de olho que você consegue. essa é boa, essa é boa. Conta um pouco pra gente como é que foi essa trajetória para se tornar um Champion OutSystems e o que é que mudou depois de se tornar Então, um Champion. sim, o que mudou. Tá, vamos pelo início. Como eu te falei, eu comecei minha carreira tarde pela minha idade, assim. Tem outros desenvolvedores bem mais novos que eu que já estão num nível muito maior. Óbvio, qualquer área é assim. Então, eu procurei aprender muito com as pessoas que estavam ao meu redor. A gente já falou também um pouco sobre isso. Uhum. E eu fui muito ajudado. Sabe, o próprio Léo Andrade, a gente já falou dele. As pessoas me ajudaram muito, cara, assim, me dando toques, me dando um direcionamento de estudo, esse tipo de coisa. Por conta disso, eu preciso retribuir também para outras pessoas. Bacana. Essa é a minha visão. Eu aprendi muito com pessoas mais experientes. Hoje eu sou um pouquinho mais experiente, então eu quero retribuir também para as pessoas que estão começando, para as pessoas que sabem menos e tal. É o meu E é mesmo essa com essa visão. é o meu mesmo sentimento também. Acho que esse é um sentimento comum entre Exatamente. os Champions, então, né? Eu acho que sim. Eu vim com essa cabeça de que eu preciso ajudar outras pessoas que estão numa situação que eu estava há algum tempo atrás. Uhum. E por conta disso, a forma que eu comecei a fazer era através do fórum do OutSystem. Então, eu ficava assim, diariamente, algumas horas dedicadas no meu dia a olhar o fórum de cima a baixo, de ponta a ponta, vendo questões que eu poderia ajudar outras pessoas e me colocando à disposição para ajudar. Então, Bacana. eu respondi muitas questões lá no fórum, ajudei e ganhava ali aquela pontuação por responder as questões certas que as pessoas tinham. Uhum. Respondia por mensagem direta do próprio OutSystem, do próprio sistema, ou via Telegram, ou via LinkedIn. Eu estava sempre procurando uma forma de retribuir. Com isso, eu consegui subir no ranking da plataforma. Uhum. Na verdade, não foi intencional para me tornar um champion. Comecei muito antes de o programa de champions existir. Se eu não me engano, é desse ano. Foi em janeiro desse ano que eu entrei na primeira turma de champions. E eu faço isso desde 2019, desde que eu aprendi um pouquinho do OutSystem, eu já consegui ajudar outras pessoas. Então foi uma Bacana. evolução. Quando surgiu o programa de Champions, eu me candidatei e foi de primeira, porque eu já tinha ali um histórico de alguém que estava ajudando A outros comunidade. desenvolvedores mais novos. E o programa de Champions, você sabe, talvez os seguidores não saibam, mas ele é dividido em várias áreas. Você pode Uhum. ser, por exemplo, alguém que desenvolve muitos componentes, JavaScript, desenvolve muitas coisas para a plataforma, e isso te dá um reconhecimento como champion daquela área. Eu não sei qual foi a tua, mas a minha escolha de champion foi justamente por ajudar outras pessoas. E estar disposto, principalmente, tá, isso é o mais importante, estar disposto a ceder do meu tempo para ajudar outros desenvolvedores mais novos. Então, Top. essa é a minha trajetória para me tornar um champion. Pelo Por isso que eu sou fórum, um né? champion, Também pelo fórum do principalmente pelo OutSystems. fórum. Também pelo fórum. Principalmente, sim. Principal.
O meu também é a mesma coisa. Esse é o canal, mas através de conteúdos no YouTube. O meu canal, né? E esse Legal. podcast que a gente tá fazendo aqui, o Papo Low Code, todos os vídeos, é com o objetivo de ajudar pessoas mais novas também, mais júniores, que estão querendo migrar de área, que estão querendo se aprofundar na tecnologia. Então, também foi pela produção de conteúdo, no fundo tem lá a vertente também produção de conteúdo no YouTube. Uhum. Também tem outras Legal, cara, produções de legal. conteúdo, né? Pode ser em texto, Tem. né? No Medium ou lá no blog da OutSystems. O meu Ou foi o até canal. contribuição de documentação também, eu já vi, se eu não me engano. Assim, o legal disso, assim como você, eu acho que a gente está em comum, é que você não faz conteúdo porque você é champion. Você é champion porque você faz conteúdo. Eu me tornei Exato. champion porque eu estava disposto, estou disposto a ajudar outras pessoas a me tornar um ponto focal no Brasil, como alguém que conhece o OutSystem e está no entorno da plataforma. Isso é o que mudou, né? Era a segunda pergunta. Com É, certeza. a gente consegue ter um acesso mais fácil ao pessoal da OutSystem, a gente consegue ser uma referência para novos desenvolvedores, isso é muito importante, de poder Uhum. ajudar outras pessoas, etc. E mudou muito para mim, cara, melhorou bastante, eu ganhei bastante visibilidade, Sim. e assim, tanto para a comunidade, para as pessoas que me procuram, quanto para o meu próprio, para minha própria evolução, né? Eu passei a ser mais visto para outras empresas. Então, Uhum. para mim foi um ganho muito bom também. Não vou mentir. As empresas me procuram mais e estão sempre, pô, Assistant Champion, esse cara deve ser bom, né? Acho que essa é a visão. Sim. É, mas, assim, o ponto principal é esse, cara. Eu estou disposto a ajudar outras pessoas e a ser um ponto focal em alguém que está disposto a auxiliar novos desenvolvedores. É por Isso é isso que eu me muito tornei bom. champion e mudou muito. Melhorou bastante para mim, assim, a minha carreira e a visibilidade que eu tenho. Isso mudou muito. Mais que Acho que para você merecido. também. É muito nobre essa É, atitude de ajudar o próximo, de se colocar no lugar do próximo. Eu vejo muito. Eu vejo como sendo muito mágico essa questão de a pessoa tem uma linha de futuro, né? Ela trabalha ali naquele emprego. Como é que aquela pessoa vai estar daqui a 10 anos? Provavelmente ela vai estar com o mesmo salário, vai ter ali os seus momentos de lazer com sua família. Ou seja, ela vai ter uma linha o futuro, né, dela. E a partir do uhum, momento que entra uma pessoa que plantou ali uma semente, trouxe uma informação para aquela pessoa que fez ela mudar e ter outras ideias, a linha de futuro dela começa a ter exatamente. uma outra vertente completamente diferente, com talvez salários maiores, oportunidades melhores em outros países, uma vida completamente diferente, com mais liberdade financeira para aquela pessoa e para aquela família e para toda a gente que está de volta daquela pessoa. Então, se a minha mensagem, se a tua mensagem, né, se a nossa mensagem chegar numa pessoa e fazer com que ela transforme a sua vida de alguma forma, para mim isso é fantástico. Exatamente, cara. Isso é muito importante porque aconteceu muito comigo. Algum Exato. tempo, por exemplo, eu prestei serviço militar por 8 anos da minha vida. Então, a minha expectativa à época era me tornar um militar de carreira. Então, isso acabou não acontecendo por outros motivos que estavam fora do meu alcance. Eu terminei o serviço militar e eu comecei uma outra expectativa. Então, a minha linha, como você disse, era uma que estava aqui. A partir do momento que alguém me ajudou a trabalhar com tecnologia, cara, minha vida mudou completamente. Hoje eu tenho a possibilidade de trabalhar fora do Brasil, se eu quiser e quando eu quiser. Tem sempre alguma empresa querendo me levar para Portugal, para trabalhar ou remotamente para os Estados Unidos, para a Alemanha. E assim, É cara, uma mudou linha. completamente. Exato, são um mundo de Exatamente, cara. alternativas, né? Algo que eu nem imaginava, sabe? Coisas que eu nem imaginava. Isso é muito legal. Se eu posso fazer para que alguém passe por isso, cara, perto do que eu estou passando, já é muito bom. E, assim, o mundo de tecnologia ele é muito grande, cara. Tem muito espaço, tem muita vaga, tem sempre precisando de novas pessoas, pessoas que queiram aprender de fato, pessoas que queiram evoluir, e não somente surfar nessa onda, mas que queiram mergulhar de cabeça nesse mundo. Tem muito espaço. E assim como você, outras várias pessoas produzem conteúdo com o mesmo objetivo. Só são tecnologias diferentes ou pessoas diferentes falando, mas o objetivo é sempre o mesmo. Então, isso é muito nobre também da tua parte de criar esse conteúdo e ajudar dessa forma. Eu acho que eu não tenho a menor aptidão para isso, para esse tipo de, Então, de conteúdo que você já tá faz. demonstrando aqui, ó. Já vai estar Eu, agora com não- a cara no eu, YouTube eu, também. eu acho que eu não tenho a menor aptidão para fazer isso, não, para falar a verdade. E também, mesmo se eu quisesse, o meu tempo está muito apertado hoje, com outras coisas que eu Verdade. preciso
que eu preciso evoluir, né? Mas eu ajudo da forma como eu posso, cara. E como eu posso hoje é ser o ponto focal para outros desenvolvedores. Então, sim, o meu LinkedIn está aberto para todo mundo que queira tirar uma dúvida, que queira fazer uma pergunta, seja uma pergunta técnica, seja uma pergunta não técnica. Eu estou à disposição de todos. O meu Telegram também está disponível para todo mundo. Eu sempre recebo uma mensagem de alguém perguntando, às vezes uma pergunta, sabe, uma pergunta desde as mais simples até perguntas mais evoluídas e perguntas mais difíceis, às vezes eu não sei responder e às vezes eu tenho que sentar junto com o cara, não vamos entender o que você quer fazer exatamente. Teve uma pergunta que era Uhum. de um negócio de JavaScript que eu não sabia como construir. O cara, como é que eu faço isso dentro do OutSystem? Eu falei, não, peraí, vamos sentar aqui. Aí eu dei uma pesquisada, mandei, pô, essa documentação, vê se te ajuda. E aí ele, não, ajudou mais ou menos, mas não é bem isso. E a gente começou a explorar soluções, entendeu? Claro, eu Sim, não tenho tempo para responder na hora, às vezes eu não consigo, mas se eu responder, às vezes eu paro uma hora do meu dia para dar uma olhada nisso. isso é Então, bacana também. dessa forma, eu me coloco sempre à disposição de outras pessoas, entendeu, James? Isso Boa. está estendido aos teus seguidores aí, cara. Fiquem à vontade para falar comigo. Se no que Posso, precisarem, estou à disposição. posso colocar aqui na descrição do vídeo e do podcast o teu LinkedIn não sei, teu Telegram ou só o teu LinkedIn, como tu preferir. Pode colocar o meu Ah, LinkedIn e o Telegram, não tem problema não. bacana. Então Eu tenho coloca aqui na certeza que descrição. quando isso daqui for pro ar, vai ter 60 mil mensagens lá. Porque você está com um alcance muito legal. Então, Bacana, assim, paciência, eu vou respondendo aos poucos, mas eu vou responder todo mundo. Me bacana. comprometo. Agradeço em nome também do público aqui que assiste o canal, essa disponibilidade também para ajudar, que vai ser um grande diferencial aí na trajetória deles, com certeza. Junto a gente sai do outro lado, cara. O importante é resolver o problema. O Uhum, importante é esclarecer e a gente conseguir resolver. E tamo junto, cara. Assim, parabéns pelo teu filho que nasceu há pouco, que eu é sei. verdade. Então tu já imagina como é que tá Pô, meu tempo também aqui, né? imagino que o seu tempo esteja correndo, minha esposa está grávida também. É, E aí, só para o fim do ano, mas os preparativos estão aqui a mil, boa. com toda essa questão de quarto que o neném requer, né, uma série de Uhum, atenções desde antes de nascer. uhum. Então, cara, muitos E a mãe parabéns aí. também? A mãe, principalmente a mãe, né, cara? Tá aqui, Desejo aí muita saúde e sucesso para ele, cara. Ele obrigado, ou ela, obrigado. né? Não sei se é um menino ou uma É menina. ele, é o Joaquim. É ele, pô, parabéns, cara. Que legal. O meu é um Tá. menino também. É uma felicidade muito grande, cara, tu vai ver. É muito massa. Já é, né? Já é na barriga depois. Já é Cada coisa agora, a que gente ele já tá na faz, expectativa. qual- qualquer coisa que ele faz, a gente acha engraçado. Acha uma O pai novidade. babão, né? É. A gente fala que é um babão. É. Mas eu que agradeço, eu agradeço imenso também tu teres aceito esse convite, Leno. Gostei muito do nosso papo. Tu traz uma visão bastante clara daquilo que é o mercado, como foi a tua preparação bem estratégica e bem objetiva. Acho que vai ajudar muito aqui o pessoal também a clarificar isso. E só tenho a agradecer essa participação. Tamo junto sempre, pelo programa Champion, pela comunidade OutSystems. Vamos mantendo sempre o contato. E obrigado mais uma vez. Falou, cara. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo aí que te acompanha. E espero que seja útil. Esse é o mais Vai importante. ser, com certeza. Tamo junto. Falou, mano. Falou, James. Abraço.